Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Educação no Futuro, onde eu vou discutir um modelo de educação que eu julgo que seria ideal para todas as escolas do nosso país, para que melhorasse a vida de todo mundo e também desenvolvesse várias habilidades para que os jovens se preparassem para a vida adulta. Então, vamos lá. Vocês também podem discutir o que vocês gostariam que tivesse também numa educação melhor, né? O que é o projeto e onde surgiu a ideia? O projeto Educação no Futuro é um projeto que surgiu da necessidade de atualizar e aprimorar a educação para a criação de cidadãos justos, de boa índole e preparados para o mundo dos negócios. Educar pensando no futuro. Ou seja, preparar as pessoas para que sejam bons cidadãos, para que não se corrompam na vida adulta, para que tenham valores e que se preparem para o mundo dos negócios, né? Estou me referindo ao mundo do trabalho quando eu falo isso. Então, educar pensando no futuro do jovem, né? Não só em um conhecimento teórico. Onde surgiu a ideia? Nós, responsáveis pelo projeto, observamos que nossa educação atual não está atualizada e nem aprimorada o suficiente para lidar com assuntos da vida adulta, como tecnologia, economia e política. Então queremos com isso dar uma chance aos jovens de expandirem seus conhecimentos, de aprenderem algo relevante que de fato vão usar em sua vida e não apenas algo teórico e defasado como atualmente é feito. Também lutamos para reverter a situação de jovens estudiosos e inteligentes que acabam por não ter as oportunidades que merecem no mercado de trabalho. Então é isso. Quando eu falo nós responsáveis pelo projeto, é só para ilustrar que é um projeto e tudo mais, mas na verdade quem criou isso aqui foi eu. É uma ideia que eu tive na minha mente e eu vejo muito isso dos jovens estudiosos, né, que vão muito bem na escola, mas que no mercado de trabalho não têm as oportunidades necessárias, muito porque a escola não ensina de fato como o aluno deve lidar com a vida, com o futuro, mas sim só prepara ele para tirar boas notas em provas, né, no máximo isso. E diploma de universidade ou de faculdade é que nem jogar na loteria, né? Não significa que você vai sair empregado, né? Você depende que alguém te contrate e não é garantia de nada no final das contas. Também, muitos que saem da escola, e já foi comprovado isso, né, por um estudo que 70% das pessoas que terminam o ensino médio são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar um texto, não sabem estudar por conta própria, não são autodidatas, isso que a escola deve ensinar, a pessoa ser autodidata. O que é autodidata? É simplesmente aprender tudo sozinho, né? Isso é algo que a escola tinha que estimular. E também tratar sobre alguns assuntos como tecnologia, que não é falado isso em sala de aula, sendo que a gente está no século da tecnologia, no século da internet. Economia também não é abordado sobre isso, não é abordado, é no máximo algo muito superficial. E política também não é abordado, né? Não estou falando aqui para defender ideologias políticas ou partidos políticos, não, mas sim para abordar os mais diversos pontos, entendeu? Ou seja, ter uma linguagem neutra, né? Não defender nenhum lado, mas abordar todos, né? Porque quem tem que decidir qual lado defende ou não é o próprio aluno, né? O nosso trabalho na escola seria justamente ensinar as coisas que existem no mundo. O que será ensinado de novo e o que mudará? Mudanças necessárias. Precisamos tirar ideologias da sala de aula, como é comum em universidades, como a ideologia marxista. Os alunos precisam aprender a pensar por conta própria, saber respeitar e debater com educação, se tornar um cidadão exemplar e de bem na sociedade. Os professores precisam passar por um treinamento para provar se estão qualificados o suficiente para moldar e influenciar os alunos com aprendizado relevante. E precisam ser neutros em sala de aula, para cada modo dos alunos enxergar o mundo. Outra mudança necessária será tirar assuntos relevantes que é comum no ensino médio e moldar os conteúdos com foco em coisas que realmente serão parte da vida adulta, como economia, tecnologia e política. Enquanto ao estudo de tantos temas diversos e específicos, isso deixamos para a faculdade ensinar, porque nosso foco na escola é desenvolver e capacitar o cidadão para ter uma vida justa e cheia de conhecimento útil na fase adulta. Então, quanto a esses conhecimentos que a gente aprende na escola, que muitos são extremamente específicos, não são para todas as áreas, e a área que é, por exemplo, a maioria, 70% dos alunos não vai escolher aquela área que está tendo tal conhecimento, né? É melhor deixar isso para a faculdade,
para na hora que ele for fazer a faculdade ele comece a aprender sobre aquele tipo de coisa e não simplesmente jogar e obrigar que todo mundo aprenda algo que de fato não vão usar, não há garantia que eles vão usar isso na vida, né? E então acaba que tem conhecimentos bons na escola, mas muito conhecimento teórico é jogado, acumulado, como se o aluno só de saber muita coisa ele fosse virar um gênio. Tem aquele ditado lá falso que saber nunca é demais. Você tem que saber interpretar o que isso quer dizer. Saber nunca é demais. De fato, concordamos. É bom sempre saber, conhecer mais alguma coisa. Conhecimento nunca é demais, né? Mas não significa que conhecimento desnecessário tem que ser ensinado, né? Conhecimento nunca é demais, mas não é melhor você aprender aquilo que você vai usar na sua vida? O conhecimento que você de fato vai usar? Ou aprender coisas inúteis? Tipo, por exemplo, algumas coisas na biologia, que você estuda muito de planta, isso, aquilo, de pterodáfilas e tudo mais. São coisas que você não vai usar na vida. Então não tem necessidade de ensinar isso. Em vez disso, por que não ensina sobre a tecnologia, sobre várias coisas do mundo que de fato você vai usar na vida adulta? Você tem que ensinar coisas que você vai usar na vida adulta. Você tem que preparar o jovem para que ele vire um grande homem no futuro, ou uma grande mulher também, capacitado. E precisamos tirar ideologias marxistas das universidades, que a grande maioria das universidades, principalmente as de São Paulo, né, tem essa ideologia marxista. E é necessário tirar isso, porque os professores dentro da sala de aula precisam ser neutros. Eles não precisam defender um lado político. Eles têm que ser neutros e o aluno por si só decidir o lado que ele apoia. E não simplesmente os professores influenciar todo mundo a acreditar em uma ideologia específica. O papel do professor é simplesmente ensinar o que é do bem e o que é do mal. E não simplesmente querer impor ideologias, né? O que seria ensinar o que é do bem e do mal? Simplesmente ensinar os alunos a não cultivarem hábitos como fornicação, como usarem drogas e outras coisas. É isso que eu quero dizer. Ensinar o que é certo e o que é errado, né? A não escutar essas músicas com letras de baixo calão, né? A tornar realmente pessoas bem intelectuais e preparadas também para o futuro. Então, essas são as mudanças e feedback constante que terá. Nós certificaremos e ter certeza que alunos terminando o ensino médio saibam ler e escrever adequadamente, saibam interpretar um texto e tenham decência e saibam discernir aquilo que é a cultura daquilo que é feio, como a maioria das letras das músicas atualmente que envolvem sexo, drogas e outras coisas erradas, tornando elas naturais na mente do jovem. Tudo que consumimos afeta o nosso subconsciente. Você pode não concordar com aquilo que você está consumindo, né? Que, por exemplo, uma música que tem uma batida muito legal, apesar dela falar sobre sexo e drogas. Mas se você está consumindo aquilo ali vai afetar, né? Por mais que você não concorde, de fato, aquilo vai afetar negativamente na tua vida, porque é algo que tem uma energia negativa, né? As palavras têm poder, né? E a energia negativa pode afetar a nossa vida. E você vai consumindo aquilo ali, isso pode fazer mal para você no futuro. E uma das provas que tudo que consumimos afeta o nosso subconsciente é que se você pegar um cara que nunca jogou basquete na vida, ele vai jogar pela primeira vez, e um cara que nunca jogou, mas assiste basquete já há anos, quem vai saber jogar melhor vai ser o cara que assiste, porque ele já sabe como funcionam as coisas. Ou seja, o que ele consumiu afetou a vida dele. Então a gente tem que pensar nos mínimos detalhes também. Então, continuando, vai ter esse feedback constante, que os alunos eles não saiam analfabetos funcionais. Vai ser criado um modelo que traga para o aluno autonomia e confiança. Desenvolver um modelo que leve o aluno a ser autodidata, passe a questionar as coisas que aprende, não simplesmente como é feito hoje nas escolas, que os professores ensinam goela abaixo para o aluno. O aluno não questiona se aquilo ali está certo ou não, né? Inclusive, não temos que julgar os alunos que questionam as coisas. Por exemplo, o aluno questiona lá que ele não acredita que o homem foi para a Lua. Não tem lógica você criticar o aluno, você tem que respeitar o ponto de vista dele e saber debater, né? E ele está questionando algo, por exemplo, diferente de simplesmente aceitar tudo goela abaixo, né? É bom as pessoas questionarem, porque daí que vem o conhecimento de verdade. Você só aprende algo quando você questiona. Por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? De onde veio isso? E você vai entendendo as respostas
pequenas perguntas, você entende por que algo é assim. Não simplesmente sair aceitando tudo. Também vamos desenvolver um modelo que faça com que o aluno seja autônomo, protagonista e líder, né? Que ele saiba liderar, que ele saiba ter o diálogo ali, que ele saiba influenciar positivamente as pessoas, né? Isso a escola não ensina, né? Claro, tem trabalhos em dupla e tal, mas isso fica mais com o aluno para ele aprender a trabalhar com a dupla dele. A escola não estimula o aluno a desenvolver um tipo de liderança, saber liderar, trazer algo positivo a todos ao seu redor, né? Ser um líder positivo, otimista. A escola não ensina isso. Faremos, eventualmente, no ano letivo, aulas que estimulem a oratória dos alunos, para que possam discursar futuramente e ter um aumento em sua confiança. É necessário que tenham aulas que estimulem a oratória, que o aluno vai lá na frente da sala e dê um discurso, né? Ou alguns trabalhos apresente para a escola, dê um discurso, enfim. Mas pode ser até mesmo dentro de sala de aula. É necessário estimular a oratória. Muitos alunos são tímidos, têm vergonha, não sabem conversar com outras pessoas a não ser aquelas que estão no meio delas, né? No círculo social que elas fazem parte. Ou seja, é necessário furar essa bolha, é necessário que essas pessoas vão lá na frente de todo mundo, perdam essa vergonha, né? E não simplesmente jogar o aluno lá na frente, mas também ajudar ele a formular um discurso, ajudar ele a perder a vergonha, estimular, elogiar, sabe? Ou seja, é o que é necessário. Estimular a oratória, porque tudo no mundo se resolve na oratória, no diálogo, né? Tanto que quanto a gente é influenciado todo dia pelo diálogo, pelas palavras, né? Imagina se as pessoas não soubessem falar. Aí que tá um problema, né? Se as pessoas não soubessem falar, o mundo não estaria tão avançado quanto é hoje. Aí é o problema dos alunos quietos, por exemplo, né? Que eles sofrem com esse problema. Eles até podem saber fazer um discurso, uma oratória, mas não é estimulado com que eles tenham contato com os outros. Simplesmente ele é jogado no meio de vários alunos dentro de uma sala de aula e ele tem que aprender a socializar sozinho ou depender que os outros acolham ele, né? Então isso é algo meio ruim. Isso tinha que ser mais estimulado. Também teremos mais períodos de educação física para estimular cada aluno e meditações antes de cada prova, além de aulas de primeiros socorros. Essencial esses 3 itens porque é necessário que o aluno sempre tenha toda semana praticado atividades físicas, mantendo hábitos saudáveis, melhorando o seu corpo, né? Tratando de maneira saudável, por isso é bom ter mais períodos de educação física durante a semana. Meditações antes da prova. Eu já vi uma escola que fez isso e a nota dos alunos melhorou muito, né? Eles começaram a usar esse modelo de meditação antes da prova, acho que faziam por volta de meia hora de meditação ou 15 minutos e dava muito certo. Isso acalmava muito os alunos e é muito bom. É bom relaxar, é bom se tranquilizar. Isso também estimula para que no futuro, quando essa pessoa se torne um adulto, seja um adulto bem calmo, bem paciente, que é algo muito bom. Falta isso hoje, já que as pessoas são muito ansiosas e não sabem esperar, muitas vezes, a hora certa das coisas acontecerem. Se a gente estimular os alunos a serem mais pacientes, a gente estimula eles a pensarem a longo prazo também, né? Porque quanto mais a ansiedade vence as pessoas, mais estimula com que elas pensem a curto prazo, né? Porque elas querem tudo para agora, né? E tudo que é a curto prazo só faz mal. Por exemplo, as drogas é um prazer a curto prazo, a pornografia também, comer besteira também é um prazer de curto prazo, né? Agora, coisas relevantes são de longo prazo, como por exemplo, você começar a se exercitar, você fazer uma dieta, você investir, você empreender, tudo gera frutos a longo prazo, tudo que tem um valor de fato, né? Então, isso também vai estimular. É um efeito borboleta, né? As meditações vão estimular grandes mudanças na vida dos alunos futuramente, a longo prazo. Além de aulas de primeiros socorros, né? A maioria de nós não sabe o que fazer quando alguém se encontrar machucado na rua, ou alguém ferido, ou você se fere, você não sabe, você não tem o conhecimento necessário, né? A não ser que teus pais te ensinaram ou que você viu em algum lugar. Porque você não sabe no fundo o que fazer, você não nasce sabendo, né? E a escola não ensina isso. A gente é acostumado a simplesmente deu um problema, chama o SAMU. Mas a gente não sabe que, de certa forma, nós, se tivéssemos um kit de primeiro socorro, se nós aprendêssemos isso,
Poderíamos lidar, poderíamos, sabe, entender isso. E isso é um conhecimento que falta. Os alunos crescem sem saber como que eles vão se tratar no caso de um acidente, como que eles vão se curar, sabe? O que fazer? Eles não sabem. Eles toda hora dependem de farmácia ou do SAMU. Isso é extremamente negativo. Eles deviam ter aula de primeiros socorros. Então, continuando aqui, outra coisa. Atualizações tecnológicas. Teremos aulas avançadas de tecnologia, onde será ensinado criação de programas e sites, aulas de programação, análise e coleta de dados, ferramentas com inteligência artificial, design gráfico, criação de conteúdo no YouTube e redes sociais, computação no básico ao avançado, aula de eletrônica e conserto de sistemas. Parece muita coisa, mas isso pode ser dividido facilmente durante o ano, né? E no ensino médio tem 3 anos também, a gente pode abordar cada uma dessas habilidades periodicamente e retomando elas também, porque não adianta abordar um ano, aborda algumas e no outro outras, né? Quando vê o cara termina a escola, ele já esqueceu de uma certa habilidade, porque ele não vem cultivando aquilo, né? Então é sempre bom periodicamente cultivar uma outra. Porque tudo na vida é assim, né? Você pode ter muito conhecimento sobre tal área, mas se você não vem cultivando aquilo ali, isso vai sumindo da tua cabeça. Apesar de que quando você for retomar aquilo, você vai se lembrar, né? Mas isso vai... Enquanto você não retomar aquilo ali, vai sumindo da tua cabeça. Isso aqui é extremamente necessário, porque hoje em dia, em pleno século XXI, da internet, da tecnologia, das mudanças no mundo, os alunos precisam saber tudo isso. Se o Brasil implementasse, por exemplo, tudo isso que eu falei desde o começo até agora, nossa, a nossa nação seria uma das mais avançadas do mundo inteiro. Os alunos já iam saber sobre primeiros socorros, iam ser pessoas educadas, iam ser estimulados a debates, não ia ter imposição de ideologias, os alunos iam pensar por conta própria, iam ser autônomos, autodidatas, iam ter uma ótima oratória, iam ser líderes, protagonistas, iam saber interpretar um texto, não iam ser mais analfabetos funcionais, iam saber como consertar algum sistema, tipo quebrou o teu videogame ou quebrou alguma coisa de casa, eles iam saber consertar, iam saber lidar com redes sociais, com YouTube, com design gráfico, com inteligência artificial, iam saber coletar dados, iam saber programar, simplesmente iam ser igual aquele ditado, pau para toda obra. Então, continuando. O que falar de economia, então? É de extrema importância criar adultos que saibam entender de economia, né? Já que muitas vezes a gente sai da escola sem saber nada, porque não é ensinado nada praticamente sobre dinheiro para nós. A gente é largado no mundo e tem que aprender por conta própria. Ou seja, isso é um dos motivos de gerar vários adultos defasados, né? Que não sabem lidar com a vida econômica, não tem planejamento financeiro. Então tem que ensinar sobre contas, contratos, investimentos, juros, cartões e tecnologias que estão transformando o dinheiro e como a sociedade se organiza, como o Bitcoin, que precisa ser ensinado às pessoas devido à sua grande importância como revolução econômica e digital. Cada século tem uma revolução. O século XIX foi a invenção da eletricidade, né? Da lâmpada e tudo mais. Daí século XX foi a invenção da internet e no século XXI agora tem o Bitcoin, que as pessoas ainda não compreenderam, né? E isso precisa ser ensinado para as pessoas, que é de grande importância, porque é um ativo que protege o seu dinheiro a longo prazo. A longo prazo sempre vai valorizar os seus ganhos, né? Por exemplo, no ano de 2024, aqui precificado em real, a moeda valorizou 190%, ou seja, quem investiu em Bitcoin teve praticamente o dinheiro triplicado até o final do ano, né? Ou seja, maravilhoso isso, é melhor do que qualquer investimento que existe. E além de ter muita coisa, né? Tipo, o dinheiro está protegido. Nem se o governo quisesse tomar de você, ele não conseguiria, porque é impossível confiscar, né? Você não paga impostos, né? Você está livre disso. Ou seja, são muitas revoluções tecnológicas, muitas, atreladas ao Bitcoin. A gente teria que ter uma educação focada nisso, a ensinar os alunos sobre isso. Né? Em pleno século XXI, da tecnologia, da internet, dos computadores, a gente não está usando Bitcoin, a gente não está aprendendo sobre isso. Que oportunidade perdida é essa, né? Bitcoin é uma das melhores invenções da história da humanidade. E as pessoas precisam aprender isso quanto antes, para que no futuro
né? Tipo, desde pequeno, as pessoas irem acumulando, comprando, já quando virarem adultos, serem pessoas ricas, se não milionárias, né? Então isso é incrível, teria que ser ensinado sim para as crianças, é de grande importância, para os jovens. Poderia também falar em aulas sobre alguns livros de economistas, né? Por exemplo, tem um livro As Seis Lições de Ludwig von Mises, que é um livro muito bom, que ensina sobre várias coisas sobre o capitalismo, o socialismo, te ensina sobre a função do Estado. Tem muita coisa naquele livro que é muito bom. Teriam que ser livros estimulados para os alunos, livros relacionados à economia. Isso é algo muito relevante. Inclusive, o Bitcoin foi o melhor ativo dos últimos 10 anos. Né? Ele superou qualquer ativo, né? Isso falando no mundo inteiro, não só no Brasil. Inclusive a Bolsa Americana e a Nvidia, qualquer empresa que cresceu, o Bitcoin superou todas. Ou seja, é o melhor investimento do mundo, de certa forma. E o pessoal teria que entender isso, porque é uma grande revolução. E assim como a eletricidade, que no começo as pessoas achavam perigosa e fazia mal, porque era difícil de usar, mas todo mundo usa atualmente. E a internet, assim como no início que todo mundo duvidava que ia substituir todos os trabalhos, os empregos, achavam que era algo bobo, todo mundo usa. A mesma coisa está acontecendo com o Bitcoin, né? Perceba que é um padrão, né? Novas tecnologias são inventadas e tem logo esse preconceito. Tipo, as pessoas falam que é esquema de pirâmide, que é golpe, mas não entendem. É uma moeda que já foi inventada há 16 anos. Não tem nenhum dono, não tem nenhum ponto central, diferente da moeda que a gente usa, que é o real ou o dólar, independente da qual moeda você usa. Existe o Banco Central, que é o dono da moeda. No Bitcoin ninguém é dono de nada. E é isso, o dinheiro é 100% seu, não tem como inflacionar. O governo pode imprimir dinheiro, né, criar mais dinheiro do nada. No Bitcoin não tem como fazer isso, só existem 21 milhões de unidades e assim vai ser para toda a eternidade. Diferente do nosso dinheiro que é impresso, né? E quanto mais os políticos imprimem dinheiro, mais a nossa moeda se desvaloriza. Isso também tinha que ser ensinado na escola, porque muitos não têm esse conhecimento que é extremamente necessário. Então, como que eles podem debater sobre política se eles não sabem sobre o básico da economia, né? O que falar de política, então? Vamos estimular os alunos a pensar, refletir e debater os mais diversos assuntos e pontos de vista do âmbito político. Como desde cedo termos um método de ensino que garanta que nossos alunos cresçam sabendo respeitar, debater e ser educados, não teremos problemas em abordar os mais diversos e opostos temas. Será tratado sobre o conceito de política, sua real importância e sobre as diversas maneiras de enxergar o mundo. Ideologias como capitalismo, comunismo, libertarianismo, nacionalismo e etc. São ideologias que a gente vai tratar, porque é necessário tratar elas, né? Para que o aluno comece e estimular debates, para que os alunos proponham ideias e maneiras de enxergar o mundo, né? Mas acima de tudo, respeitando todo mundo. Respeitando mesmo que o outro tenha um ponto de vista contrário ao seu, né? Que eu vejo muito. Hoje em dia a gente vê muito isso em podcasts ou qualquer outros debates que são convidados duas pessoas com pensamentos opostos e não é simplesmente debatido um assunto em busca da verdade, em busca daquilo que é certo, ou enfim, um corrigindo o outro e o outro aprendendo com os erros. Não. Hoje em dia o que acontece é juntar duas pessoas opostas, duas pessoas com pensamentos opostos em uma mesa, e o que acontece é mais uma querer humilhar a outra do que simplesmente fazer um debate. É uma querer se achar superior que a outra, é uma querer falar que ela está acima que a outra, que é o modo que o outro pensa é idiota, é infantil, é retardado, ou que defende uma ideologia sem sentido, utópica ou coisa de palhaço, mas nunca é dado um argumento em si, né? E mesmo quando é dado argumentos, são mais para humilhar. Então falta isso. Se a gente está vendo isso muito em debates, em podcasts, que as pessoas não se respeitam mais, mas sim cultivam egoísmo, orgulho, querendo somente humilhar os outros em debates, em vez de realmente debater, né? Em debate político a mesma coisa, né? A gente tem que estimular desde cedo para que as pessoas saibam respeitar, saibam perder, saibam
quando estão erradas, que estão sendo corrigidas, saibam respeitar o próximo e saibam que nem sempre num debate você pode abordar os melhores argumentos, mas nem sempre a pessoa vai se convencer que você está certa, né? E também nem sempre você vai estar certo. Então, assim, no final das contas, não importa se a pessoa aprendeu com o erro dela ou se ela não aprendeu. O importante é debater com educação e respeito, sem agressão. E isso a gente vê hoje em dia, né, quando é debate religioso, quando é debate político, que são assuntos que quase não dá para tocar, porque dá muita briga. Isso é algo que tem que mudar, né? Então, desde cedo é bom ensinar isso nas escolas. Né? Imagina o futuro da nação na mão de pessoas assim. Saibam respeitar, saibam debater, saibam sobre tecnologia, saibam ser autodidatas, sempre cultivem atividades físicas, né? Façam meditação, tenham mais paciência, saibam primeiro socorro, saibam lidar com inteligência artificial, saibam sobre Bitcoin, sobre economia, sobre investimento, que elas criem sua reserva de valor, né? Por exemplo, investindo em Bitcoin. Né? Não vamos obrigar os alunos, né? Claro, a gente vai simplesmente tratar sobre vários assuntos e os alunos vão ver o que é melhor para eles, né? Vai ser uma linguagem neutra que vai ser abordada, porém de maneira aprofundada sobre vários assuntos que faltam na sala de aula, né? Agora, conhecimentos mais teóricos, coisas mais específicas para uma área, a gente deixa para a faculdade, para a universidade, porque a função da escola é criar adultos de verdade, que saibam lidar com o mundo, que saibam crescer, que saibam evoluir, e não simplesmente ficar ensinando muita coisa que a gente não vai usar. Né? A função da escola deveria ser essa, a função de criar cidadãos preparados para tudo na vida, para que o cara chegasse lá no terceiro ano do ensino médio e falasse com orgulho: agora eu tô preparado para a vida adulta, tô preparado, tô mais pronto do que nunca, tô disciplinado, tenho paciência e vou seguir em frente, sem medo. É isso que tem que acontecer na mente do aluno, né, de maneira 100% sincera. Então, obrigado. Obrigado por assistir, obrigado por presenciar esse projeto. E essa é a nossa missão de mudar a educação. Se você tem algo que queria implementar, que você acha que também seria útil ser ensinado ou mudado, comente aqui embaixo, né? Vamos discutir sobre o que poderia mudar na educação brasileira. E é isso, né? Isso aqui não é um projeto que eu vou apresentar em nenhum debate. Isso aqui não é um projeto que eu vou apresentar para ninguém, para nenhum político, nem nada. É só algo que eu queria que mudasse na educação brasileira. Eu tô passando aqui para vocês, né? Então, se vocês queriam que mais alguma coisa mudasse, que algo fosse acrescentado, né, comenta aqui embaixo, a gente vai discutir um pouco sobre isso. A escola devia estimular também os alunos a aulas de empreendedorismo, né, a marketing digital, fazer com que eles saibam empreender, tenham visão do futuro. Então, é isso, né? Obrigado por assistir até aqui, que a graça e a sobre você e sua vida, e sua família. Amém.